Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Peço a você que não saia desse vídeo, não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo curto, mas eu quero aqui trazer uma reflexão muito importante para a sua vida, você que é líder, você que lidera na vida, no trabalho, né, de maneira profissional, na obra de Deus, no reino de Deus, você que é pastor, não saia desse vídeo, porque eu tenho aqui uma informação muito importante. Existe na Sagrada Escritura o que nós chamamos de a teologia da dor, a teologia do sofrimento. Nós sabemos que o sofrimento é uma parte inerente ao ser humano. Todo ser humano sofre, o crente sofre, o que não é crente sofre. O crente tem crises, né? Passa por crises, o que não é crente também, né? O cristão tem perdas e sofre com elas. O que não é cristão também tem perdas e sofre com elas. O sofrimento faz parte da existência humana, né? Isso, obviamente, tudo como consequência também, né, da queda do casal, Adão e Eva. Então, a dor é uma realidade. Quando nós olhamos no que tange a liderança, né, a dor também ela está presente. Ela se faz presente. E não é só a liderança cristã, a liderança da vida, do trabalho, da equipe. Você que trabalha numa empresa, que cuida de pessoas, né? Você que gerencia pessoas, que cuida de um departamento, né? Que tem que bater uma meta, que tem que trabalhar unidade, engajamento, qualidade, né? Tem que entregar resultados. Você percebe que não é fácil. Tem um desgaste, tem sofrimento, tem dor. Você tem que lidar com o lado perverso das pessoas, pessoas que às vezes na sua equipe, isso seja no trabalho, seja na igreja, também acontece, né, de a gente ter que lidar com o lado ruim das pessoas, da maldade das pessoas, que às vezes boicotam o seu trabalho, que às vezes puxa você para baixo, enfim, né? Esse é o lado difícil da liderança, por isso que muitas pessoas, né, é uma das razões porque muitas pessoas hoje não querem liderar, né, quer ser liderado, eu quero ficar só na minha, eu quero ficar só sentadinho lá atrás, eu só quero chegar na igreja e dar glória e ir embora, um exemplo, né? É por isso que hoje se vive uma crise de liderança, não só na igreja, mas também no mundo corporativo. Por quê? Porque a liderança ela gera dor, né? Porque ser líder e fazer pessoas crescerem, se desenvolverem, isso gera uma dor e um desgaste, um sofrimento para quem trabalha essas competências, né? As hard skills, as soft skills, né? As competências técnicas, né? E também as competências comportamentais, emocionais, é todo um trabalho duro. Quando a gente olha para a Escritura Sagrada, Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12, nós vamos ver Jesus no Sermão da Montanha falando sobre isso. Isso, meus amados irmãos, é muito interessante. Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim, do 10 ao 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, Jesus falando para a multidão, para os discípulos, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, por causa do meu nome. O que Jesus diz no versículo 12? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Porque é uma marca. Foi uma marca dos profetas, foi uma marca dos patriarcas do Antigo Testamento, de todo homem e mulher piedosos que andaram na presença de Deus no Antigo Testamento. Todos eles padeceram por muitas aflições e sofrimento. Agora em Marcos, capítulo 13, no versículo 13, Jesus também vai falar aqui um versículo muito importante para nós, que diz assim: e sereis aborrecidos por todos por amor do meu
meu nome, Jesus disse. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vida dos apóstolos, quando você estuda sobre a vida de Pedro, os açoites, as prisões, quando você estuda as cartas de Paulo, a história de Paulo, o apóstolo dos gentios, você vai ver ali açoites, prisões, naufrágios, né? Apedrejamentos, traições, abandono. Quando você olha para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, você vai ver que Jesus foi vítima, Jesus sofreu no seu ministério traição. Jesus também sofreu abandono. Jesus disse, quando eles ferirem o pastor, as ovelhas se dispersarão. E os discípulos, não, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu nunca te abandonarei. Quando Jesus foi preso ali no Getsemane, a Bíblia diz que todos fugiram, todos os seus companheiros fugiram, né? Jesus também sofreu perseguição por parte de quem? Do Império Romano? Não, Jesus sofreu perseguição ferrenha pelos líderes religiosos, pelos seus irmãos judeus, pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote. Jesus sofreu perseguição, traição. O plano para matar Jesus não veio de Pôncio Pilatos, não veio de Herodes, né? Digo, quando Jesus já adulto, o plano para matar Jesus veio dos seus irmãos judeus, como diz em Marcos capítulo 14. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam, né? Jesus sofreu traição, abandono, né? Jesus foi negado por Pedro a ponto de Pedro praguejar, né? Dizendo que não o conhecia. Essa é uma marca de todo líder cristão, de todo líder, principalmente do líder cristão. Você sabia que na China, todo candidato, todo crente, candidato a pastor na China, dentro da teologia que ele estuda, existe uma matéria que é chamada de a teologia da prisão. Todo pastor na China, ele é ensinado ao se candidatar ao ministério pastoral. Ele estuda sobre esta realidade, essa possibilidade e essa realidade de, como pastor, ser pego, né, pela polícia, pela polícia chinesa, de ser preso, de ser torturado e também de ser morto pelo sistema político chinês. Essa é uma realidade, meus amados irmãos, que nós vivemos. E você sabia também que os pastores, quando saem para cuidar, para dirigir um culto, para fazer uma visita, seja o que for, fazer um trabalho pastoral na China, eles saem com uma mochila, com uma bolsa, levando ali 1 ou 2 peças de roupas, né? Porque sabem que estão saindo de casa, mas não têm certeza se voltarão para casa. Então essa é uma realidade, meus amados irmãos, que todos nós vivemos. Há países onde isso é mais intenso, mais intensificado, mas esta é uma realidade. O sofrimento faz parte da nossa vida, o sofrimento faz parte da nossa história, e eu e você precisamos saber disso para continuar fazendo a obra de Deus. Porque nossas convicções precisam estar firmadas, enraizadas em Cristo. E a grande pergunta de Deus para nós, para mim, para você mesmo, é que se você está disposto ou disposta a sofrer pela causa do Evangelho.
se você está disposto ou disposta a se desgastar, se você está disposto a sofrer, se você está disposto a se dedicar para a obra de Deus, mesmo que isto custe, se preciso for, a sua vida. São essas pessoas, com esta mentalidade, com essa convicção, com essa fé, é que Jesus está procurando para realizar uma grande obra. Deus não tem compromisso com aquele que tenta flexibilizar o chamado de Deus. Não, Deus não tem compromisso com aquela pessoa que não entende a realidade, não sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Você é um soldado, você é uma soldada, nem sei se essa palavra existe, não existe, soldado. Nós somos soldados de Cristo, fomos chamados por Deus para fazer parte das fileiras do Senhor dos Exércitos. E o soldado, ele precisa estar disposto a ir ao campo de batalha, enfrentar o inimigo e sofrer as hostilidades e as dificuldades do campo de guerra e estar disposto, se preciso for, ser ferido no campo de batalha, por causa da causa, por causa da guerra que ele acredita. Digo isso espiritualmente. Ele também precisa estar disposto ou disposta a morrer pela causa do Evangelho. Porque aconteceu isso com os profetas, aconteceu isso com os patriarcas, aconteceu isso com os apóstolos, aconteceu isso com o próprio Jesus. E tem acontecido desde o início da fé cristã, acontecido também com os cristãos que foram queimados vivos, que foram degolados, que foram decapitados, que foram torturados, que foram jogados nas covas dos leões da vida. Muitos irmãos e irmãs que foram assassinados, que foram emparedados e mortos, fuzilados, tudo por amor a Cristo. E Deus está perguntando para mim e para você, você está disposto a fazer uma obra, a levar o meu nome, a pregar o Evangelho, a cuidar do meu povo, cuidar da minha igreja? Você que sonha, você que deseja, você que quer fazer a obra de Deus, pastorear, cuidar do povo de Deus, ser um instrumento, você que tem uma chamada de Deus para a liderança, você está disposto? Você está disposta a suar a testa, a ter calosidade nas mãos, abraçar a Escritura Sagrada e lê-la, devorá-la, aprender a palavra de Deus, para poder alimentar o rebanho de Deus, para alimentar as pessoas, alimentar o seu grupo? Você que é líder, você precisa estar consciente de que a chamada de Deus é uma chamada para o sofrimento. É uma chamada gloriosa, é uma chamada de frutos, uma chamada de resultados, é uma chamada honrosa para todos nós. Sermos embaixadores de Cristo, sermos arautos de Cristo, porta-voz de Cristo e de sua palavra. É a maior de todas as honras para um ser humano pecador, miserável como eu e você. Cristo nos chamou para isso. E Ele está contando com você. Não será um mar de rosas. A vida cristã, a liderança cristã não é um morango, como dizem por aí. Não, tem sofrimento, tem luta, tem renúncia. Todo discípulo de Cristo precisa renunciar a si mesmo. O que nós vivemos hoje são pessoas que querem até fazer alguma coisa para Deus, mas priorizando a si primeiro. Eles se priorizam e colocam condições para Deus para fazer a obra do Senhor. Não. O chamado é soberano. Quando nós somos chamados por Deus para fazer a obra, nós como servos, nós como operários desta obra tão gloriosa, nós nos colocamos à disposição para fazer o que precisa ser feito e fazer aquilo que o nosso Senhor determina para nós. Mas se houver lágrimas, se houver dor, se houver sofrimento, o Senhor nos dará graça, o Senhor nos dará vitória, o Senhor nos ajudará. Se houver perseguições, abandonos, traições, ingratidão, injustiça, porque vai continuar acontecendo,
das pessoas não te entenderem, de nós lidarmos, repito, com o lado perverso das pessoas, com o lado mau, porque no meio do povo de Deus existem também o joio plantado pelo maligno, são sementes malignas que estão por aí. Mas Jesus está dizendo, você está disposto ou disposta a cuidar da minha lavoura, que é a igreja, que é uma lavoura de trigo e não de joio. Você está disposto a cuidar, mesmo tendo joio misturado. É isso que Deus quer para nós. Se você quer fazer algo relevante para Deus, se você quer ser realmente um vaso de Deus, um instrumento de Deus, e se você quer chegar naquele grande dia e receber o seu galardão pelo seu trabalho, esteja disposto a sofrer pela causa do Evangelho. Sabe por quê? Porque mais do que isso, e não tem como nem comparar, mais do que isso, Cristo sofreu ao exercer o seu ministério, morrendo por nós na cruz do Calvário, pendurado nela por horas a fio, sendo açoitado, humilhado, desprezado, vivendo a hostilidade, a maldade, a ira, o ódio dos seus próprios irmãos, que preferiram Barrabás, que preferiram um criminoso, soltar um criminoso do que soltar o próprio Cristo. Mas ele disse, eu vim para isso. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. E Jesus veio e deu a sua vida, com muita dor, com muito sofrimento, com muita angústia, com muito terror na alma. Jesus sofreu e subiu à cruz, carregou a cruz pesada com seu corpo fragilizado, todo ferido, machucado pelos açoites, a coroa de espinho, as bofetadas que Cristo tomou no seu rosto, a humilhação de despilo diante da multidão. Ele fez isso por você. E a pergunta é, você está disposto a sofrer por causa de Cristo e do seu Evangelho? Então liderança é isso. Se você quer liderar de verdade, se você quer aprender de fato sobre liderança, agora a partir do dia 16 de março, nós vamos iniciar uma turma e vamos estudar liderança à luz da palavra de Deus. É daqui que nós vamos tirar todas as ferramentas, todos os conceitos, todas as informações que você precisa para liderar sua vida, sua família, seus negócios, pessoas que você lidera no trabalho, não importa, na sua empresa, e também ferramentas poderosíssimas para você exercer a sua liderança ministerial. Bem, você que é pastor, você que é líder, você que é obreiro, você que lidera departamentos na igreja, esse curso é para você. Eu quero convidar você a participar desse curso. Liderança à luz da Bíblia. Começa agora dia 16 de março, aqui na D Rio Novo. Eu espero por vocês. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seus negócios. Deus abençoe o seu ministério. No nome de Jesus.